coisa lá no YouTube também. Então eu vou começar aqui na aula de hoje, eu vou falar sobre cotagem de elementos, beleza? Então, vou subir um pouquinho a tela, então à medida que eu for dando aula agora, vocês já devem estar enxergando minha tela, né? À medida que eu for dando a aula, a gente vai conversando, vai batendo papo, depois no finalzinho eu vou parar para a gente bater um pouco de papo, igual eu fiz na live lá de quinta-feira, né? A gente fez uma live quinta-feira que deu 2 horas, quase 2 horas e 20 minutos de live, né? E o pessoal ficou comigo até o final ali. Foi uma live bem interessante. Pessoal, então assim, à medida que eu for desembolando a aula aqui, eu vou também acompanhando para ver se vocês estão tendo alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Senhores, então até a aula anterior, até a aula passada, né? Até a live anterior, eu tratei com vocês a contagem básica, né? Simplesmente inserir medidas nas minhas peças, nos meus projetos e ponto. Deixa eu só garantir aqui que vocês estão vendo minha tela. Isso. Então, aí eu inseri medidas e ponto, né? Não falei muito mais além disso. Só que hoje eu vou ensinar vocês, eu vou pelo menos apresentar aqui para vocês, eu vou trazer para a gente fazer aquele brainstorm. Professor, eu sempre ouço falar em brainstorm. O que é brainstorm mesmo, professor? É aquela reunião que a gente faz dentro da empresa, dentro da indústria, que a gente chama de tempestade de ideia. O que a gente faz? A gente pega, junta todo mundo numa mesa e cada um vai jogando aquele monte de ideia e a gente vai fazendo ali, construindo um bem bolado para sair um resultado, né? Então a gente vai fazer mais ou menos isso hoje. Então hoje eu vou dar ferramentas para vocês poderem decidir qual é a melhor vista para colocar a cota. Será que é a vista frontal? Será que, na maioria das vezes, é? Será que é a vista superior? Será que é a vista lateral esquerda? Será que eu vou ter que fazer a utilização de uma outra vista, vista posterior? Uma vista auxiliar, por exemplo? Que são cenas lá já de desenho mecânico, né? Enfim, então é nessa linha de raciocínio que eu vou tratar com vocês. Eu vou começar hoje pela cotagem aqui, né? Cotagem do tamanho e localização dos elementos. Depois, a gente vai falar de cotagem de peças com elementos angulares. Então, eu dividi a aula em 2 partes para a gente abordar bem esses conteúdos aí, né? Por assim dizer. Tá? Mais gente falando aqui, ó. Kaline, sempre presente aqui com a gente, bem-vindo. Thiago também, Lourenço, seja bem-vindo, meu querido. Sempre presente aqui. Todo dia eu estou fazendo minhas lives, segunda, quarta e sexta, melhor dizendo, né? André Gomes, seja bem-vindo, meu querido. Retornei hoje. Antes de eu avançar aqui rapidamente, eu sofri um acidente na quinta-feira com o meu carro, dei uma parada na sexta, que eu tenho feito segunda, quarta e sexta, né? Mas hoje estou aqui com gás todo de novo, pronto para a gente retomar nossas atividades, já entrar em desenho mecânico, enquanto Deus me permitir, eu vou fazendo essa mentoria e trazendo todo o conhecimento do mundo para vocês. Na descrição dessa live, inclusive, pessoal, eu deixei o link lá do nosso grupo, do nosso canal lá do YouTube, que vocês podem ter acesso lá também para ver os conteúdos anteriores, em sequência e tudo mais. Deixei também o meu Telegram, né? Quem quiser me acompanhar pelo Telegram, lá eu consigo fixar os exercícios ainda, né? Então vocês conseguem pegar e executar exercício aí para praticar. Beleza? Bora para a aula, que é o que interessa agora. Galera, cotagem de tamanho, né? Cotando o tamanho e a localização dos elementos. E eu gosto de trazer sempre esse elemento aqui, ó. Eu gosto desse efeito aqui, quer ver? Olha que legal. Isso aqui assim, eu acho muito legal. O pulso e a linha aparecendo assim. Bobeira minha. Eu gosto muito de trabalhar com essa peça, por quê? Porque ela é uma peça muito simples. E para a gente entender qualquer coisa em desenho técnico, tem que começar por fácil. Não adianta eu chegar aqui com aquelas peças cavernosas, tipo aquelas peças que eu faço, aqueles vídeos de chamada, né? Se você não consegue ler esse desenho aqui, vem comigo porque eu estou a fim de distribuir o meu conteúdo, né? Lá eu já trago uma peça bem cavernosa, né? Aqui não, aqui está tranquilo. E eu gosto de usar ela porque ela dá para a gente explicar bastante coisa. Entendendo isso aqui, daí a gente aplica nas peças reais, né? Por assim dizer. Pessoal, então olha só. Eu vou cotar esse prisma rebaixado, tá? E a primeira dica que eu passo para vocês, primeiro da aula, né? Vou fazer uma adenda aqui de novo. Eu tive um professor na minha época de formação, o nome dele é Jovassi. E ele falava o seguinte, toda aula ele falava, tem 5 coisas que a pessoa precisa aprender por dia. E quando você chegar à sua idade adulta, né? Você vai se tornar um sábio, se você aprender 5 coisas por dia. Eu já ensinei 4, falta mais uma. Então a primeira dica do dia aqui vai ser a seguinte. A gente vai escolher a melhor vista que você enxerga o elemento, né? Nesse caso, esse rebaixo aqui que eu estou passando o mouse. Então, por exemplo, a melhor vista que o rebaixo aparece para mim é a vista frontal. Olha, eu consigo ver ele em total plenitude, certo? Então, aqui nessa vista, eu vou e coto. Eu coloco aqui a cotagem, né? Eu faço a cotagem dela, do comprimento do rebaixo e da altura do rebaixo. Por quê? Porque é a melhor vista que ele aparece. Não adianta eu botar a altura do rebaixo aqui, porque eu não consigo perceber. E na vista lateral esquerda, se eu olhar só ela, eu não consigo necessariamente perceber esse rebaixo, igual eu percebo aqui. Então aqui, primeira dica do dia, essa é a melhor vista para a gente escolher e cotar a nossa peça, né? Então assim, já é uma cotagem, é um elemento que é um elemento
rebaixo. Vista frontal é o melhor caminho. Nesse caso, galera, eu tenho um rasgo, né? Como vocês podem observar. A gente é um prisma, só que com rasgo no meio. Esse rasgo ele atravessa a peça de ponta a ponta. Vamos lá. Se eu fosse fabricar essa peça numa fresadora, pegar uma fresadora ali, estou preparando ela, vou fabricar. Eu precisaria de um prisma retangular, né? Imagina que ele está fechado aqui, retangular. Daí eu ia colocar a fresa na posição certinha e ia fazer o desbaste aqui no meio. Beleza. Aí eu precisaria das cotas de comprimento desse prisma, das cotas de altura e largura. Seriam as informações que eu preciso, mais a altura do rebaixo e, no caso aqui, só a altura do rebaixo e o comprimento. Então assim, professor, se eu fosse cotar essa peça aí desenhada, onde seriam as melhores vistas para colocar? Já adianto para vocês que seria a vista frontal. Por quê? Porque na vista frontal eu consigo ver a altura do rebaixo, a altura 7, e a largura, né, o comprimento, desculpa. O comprimento do rebaixo, que é 20. Então essa é a melhor vista e aqui eu melhor vejo esse rasgo. Eu boto a altura e o comprimento dele. Ah, professor, poderia botar na vista superior? Poderia, depende do teu espaço, do teu projeto. Só que na vista frontal o desenho fica mais fácil de ser interpretado. Pessoal, eu vou fazer algumas ressalvas, tá? Eu sempre falo para vocês que o desenho, o artista, ele tem que ser enegrecido. Olha como é que o desenho é escuro aqui. Olha a cota como é que é mais clara. A cota a gente vai fazer com lapiseira 0,7 ou a 0,5, né? Se tiver a 0,7 uma grafia muito forte. E o desenho a gente mete um lápis 2B aqui para resolver a nossa vida. Beleza? Então, passando mais uma aqui. O elemento furo. O elemento furo, vamos pegar essa peça aqui, ele tem um furo quadrado, passante, tá bom? E esse furo, eu preciso, primeiro, localizar o furo na minha folha e dimensionar o tamanho dele. Então, veja bem, eu preciso dimensionar o prisma como um todo, preciso dimensionar o tamanho desse furo e localizar a posição dele. Aí aqui eu já tenho que entrar com um novo sistema de cotagem, e a gente vai explicar um pouquinho, né? A outra dica do dia. Por exemplo, o que eu estou falando é o seguinte, eu preciso indicar o tamanho do furo, é um furo quadrado, como vocês podem perceber. Eu preciso indicar o tamanho do furo e preciso também indicar a localização do furo. Professor, quando você fala localização do furo, você está querendo dizer o que exatamente? Ora, imagina que você tem essa chapa aqui, essa pecinha, toda lisa, né? Eu preciso localizar onde eu vou começar o furo. E eu localizo eu tomo como referência a partir de uma face da peça, assim, na maioria das vezes o melhor local para você tomar como referência é a linha de simetria, né? Quem é de caldeiraria sabe que você tem que sempre partir a traçagem a partir da linha de simetria, né? A linha do meio, porque se você pega uma face, às vezes a face ela pode não estar tão paralela, né? E jogar todo o defeito para o resto da traçagem. E aqui também se aplica isso. Eu preciso localizar, eu estou tomando a minha face de referência aqui, né? Não tem tolerância geométrica aqui para eu poder usar como referência, então eu preciso tomar ela como referência e a linha aqui que eu traço o ponto que indica o centro desse furo, né? Então, a partir do centro-furo, a partir da linha traço o ponto, eu coloco a minha linha de extensão para mostrar a partir de onde eu estou medindo. Dali eu puxo minha cota, pronto, já indiquei aqui a localização dele na parte horizontal. E na questão vertical dele, eu localizo a posição dele a partir do centro também desse furo quadrado. Linha traço ponto sendo usada aqui como linha de centro, né? Centro de furo, pode ser como simetria, pode ser como centro de furo, né? A ABNT, aula anterior, live anterior, ela orienta que a gente evite isso aqui, ela não proíbe, ela pede que evite, né? Nesse caso, como vocês estão vendo, não teve jeito, não teve como evitar. Então aqui seriam as três vistas, né? Veja bem, vista frontal, botei a altura dele aqui, botei o tamanho do furo e a localização do furo. Olha, cota de localização e cota de tamanho. Já gravem isso, né? Tipos de cotas, cota de localização, cota de tamanho. As outras cotas eu posso distribuir uniformemente. Poderia colocar essa de 60 aqui na frontal, a de largura não tem como, mas eu poderia botar. Só que o meu desenho ia ficar muito poluído, né? Então eu preferi cortar as principais informações aqui e o resto distribuir uniformemente. É uma linha de raciocínio. Segunda linha, as cotas que podem ser distribuídas normalmente entre as vistas, faça isso de forma uniforme para despoluir o desenho. Beleza? Agora a gente vai fazer cotagem de peças que tem mais de um elemento, mas às vezes os elementos eles são iguais nos dois lados, né? Então assim, só antes de eu avançar nesse conteúdo, deixa eu ver se tem alguém perguntando. Não tem, então vamos continuar. Nesse caso aqui, cotagem de peças com mais de um elemento. Você pode observar que o elemento que tem desse lado é o mesmo elemento que tem desse lado. Ora, professor, como é que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu penso é qual é a melhor vista em que o elemento aparece. Ele aparece melhor na vista frontal, certo? Então, partindo dessa linha de raciocínio,
sabendo que o elemento é igual de um lado e é igual do outro, eu posso colocar uma linha de simetria com uma ressalva que eu já vou falar. Uma linha de simetria. Professor, o que é linha de simetria mesmo? É essa mesma linha, traço, ponto, feita em lapiseira 07, tá bom? Ou a grafite 0.7 no AutoCAD, você pode programar isso. Ela é de traço, ponto, e a partir dela, você sabe que a peça é desse lado igual a esse lado, ou seja, a peça ela é espelhada nas duas lados. Então, se eu botei a cota aqui ó, de 15 e essa cota de altura aqui do rebaixo em 20, a gente já sabe, só por ter essa linha aqui, que a mesma informação tem de estar do lado de cá. Qual é a ressalva que eu faço aqui? Professor, o senhor falou da ressalva, o que o senhor está querendo dizer mais ou menos aqui pra gente? Essa linha de simetria, ela ajuda a gente nesse quesito, né? De poupar tempo, essas coisas. Mas você tem que usar ela com muita ressalva, porque a pessoa que vai fabricar essa peça aqui, ela trabalha com a linha de simetria associada também às questões de tolerância geométrica de fabricação. Ou seja, essa peça aqui ela tem que ficar em pé certinho. Ela não pode nem ficar tombada para um lado nem tombada para o outro, né? É a tolerância geométrica. E quando você trabalha com tolerância, com sistema de ajuste e tolerância, que eu falo de tolerância dimensional, com centésimos de milímetro para mais e para menos, e tolerância geométrica, você sabe que o processo de produção dela é mais refinado, é mais cauteloso, é mais demorado. Então você mexe com custo. Então, dependendo da peça que você estiver fazendo, quando você coloca uma linha de simetria, você está indicando para o operador que ele vai ter que fazer essa face. Olha só, gente, você vai estar indicando para o operador que na hora que ele for fabricar essa face tem que estar paralela a essa. E ele vai buscar esse paralelismo, né? Então, quando você bota essa linha de simetria, normalmente é para você fazer uma peça com tolerância geométrica de fabricação. Por isso que eu faço essa ressalva. Esses desenhos escolares que a gente usa, a gente pode usar essa linha de simetria tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Mas vale essa ressalva que ela normalmente é utilizada, primeiro, para facilitar a tua vida numa máquina que é muito grande, para você ficar repetindo informação, e segundo, quando você envolve o sistema de ajuste e tolerância. Beleza, pessoal? Qualquer coisa comenta aqui que a gente conversa mais sobre isso. Eu sei que esse assunto ele é um assunto aí que causa polêmica, né? Ah, professor, tem que usar linha de simetria e tudo, calma, né? Bem assim não. Tem que usar linha de simetria, mas tem que usar com cuidado, porque você está indicando que essa peça ela tem que ser paralela um lado com o outro quando você faz isso, né? Aí você deixa o custo mais... Ah, professor, mas eu sou caldeiraria, não sei o quê. Beleza, sendo caldeiraria, a gente sabe que existe uma tolerância de fabricação entre 1 e 2 milímetros, né? Então você não precisa necessariamente estipular uma linha de simetria, a não ser, claro, que ela vai facilitar a interpretação de informações que estejam no projeto. Tá? Erinaldo, seja bem-vindo, meu querido. Estou vendo que você chegou agora, você chegou a tempo ainda. Rodrigo também. Vamos lá, o Eusébio veio com a pergunta aqui, vamos ver. Professor, esta cota de 15 poderia ficar fora do desenho? Ô, Eusébio, ela poderia. Eu tenho duas situações aqui, quer ver? Deixa eu pegar as vistas aqui, eu tenho a vista aqui que mostra a largura dela, o comprimento dela, só pegando aqui. Deixa eu puxar o mouse aqui. Ela poderia, mas tem uma situação. Se eu fosse puxá-la para fora do desenho, vou botar a seta aqui onde eu puxaria, eu estou cometendo um erro que a BNT pede que evite, né? Que é cruzar, um erro não, ela pede que a gente evite, né? Que é cruzar aqui uma aresta visível da peça. Ela pede que a gente evite que isso aconteça, né? Nesse caso, a vista frontal é a melhor vista em que eu consigo indicar esse tamanho de comprimento. Poderia fazer isso aqui na vista superior? Poderia, né? Mas nesse caso aqui fica mais fácil. Aí, Eusébio, vai mais da questão do projetista. Eu sou projetista. Se eu colocar a cota aqui, aí é aquela questão do bom senso. Será que o meu operador vai entender com facilidade aqui? Vai. Se eu colocar aqui, será que ele vai entender com facilidade? Se ele tiver um pouquinho mais de experiência, ele vai entender que isso aqui é a vista superior. Aí você, como projetista, você pode facilitar, pode colocar aqui dentro para ele, como pode colocar aqui também. Se você colocasse ela aqui, não estaria errado, né? Não teria um problema necessário. Mas aqui certamente você vai estar facilitando a vida de um operador que, veja bem, vocês estão aqui, estão me acompanhando, vocês estão estudando, é o que eu sempre falo, né? Às vezes pra gente isso aqui é muito óbvio, porque nós estamos vendo, estamos treinando, né? Mas imagina aquele camarada que está lá na área, que já está há 10 anos trabalhando com aquilo, ele acomodou, não está estudando, então ele pega um desenho desse assim, você tem que pensar nesse camarada, igual quando a gente fala de Ashura, quando a gente fala de sistema de ajuste de tolerância, quando a gente bota menos cotas de modo que ele tem que calcular uma cota ou outra para chegar no valor final. Eu, quando eu trabalhava na caldeiraria, eu recebia muito desenho que eu que tinha que calcular o desenvolvimento da dobra de uma peça, né? E o que acontece? Eu conseguia calcular, beleza, mas às vezes o cara não está tão afiado nisso, sabe operar a máquina, sabe fazer, não lembra disso, né? Então é um problema que nós, quanto planejadores, podemos evitar de passar para frente. Então, se a peça já viesse para mim com cálculo de desenvolvimento, eu cortava, traçava e dobrava logo, né? Aí às vezes tinha que parar e ficar calculando o desenvolvimento da peça lá, para depois cortar.
Então, assim, quando a gente sentir que pode... Aí, Eusébio, voltando aqui à pergunta, para não dar muita volta, né? Quando a gente sentir que a gente pode ajudar o operador nesse sentido, a gente faz para ajudar, entendeu? A gente faz aqui para manter uma visão mais tranquila para ele, tá? Mas, assim, de qualquer maneira, eu poderia colocá-la aqui sim. Beleza? Seja bem-vindo, Lucas! Tamo junto! Agora, senhores, eu tenho uma outra peça aqui que apresentam elementos rebaixos diferentes. Aí não tem jeito, né? Não tem como eu meter uma linha de simetria aqui. O que eu vou ter que fazer? Cotar de um lado e cotar do outro, como vocês estão vendo. As outras cotas de comprimento, né? De comprimento essencial da peça, de altura e de largura, a gente distribui uniformemente para não poluir o desenho numa vista só. Beleza? Então aqui, ó, eu tive que botar as duas cotas. Percebam que a cota ela não toca aqui, ó, tá vendo? Ela não toca, ó. Respeita os 2 milímetros, né? Fiquem sempre atentos a isso. Tá bom? Ó, percebam também que o posicionamento do numeral fica sempre, gravem. Terceira dica do dia. Posicionamento nas cotas horizontais fica sempre acima da linha da cota. Acima da linha da cota, percebam? E nas cotas verticais, sempre da esquerda para a direita. Olha onde ela está. Da esquerda para a direita, né? Olha onde ela está. Mesma coisa aqui. Gravou isso, vocês nunca mais vão errar o posicionamento do numeral em cima da linha de cota. Beleza? Agora vamos tomar um exemplo um pouquinho mais complexo agora. Essa pecinha aqui também é uma peça didática, né? Ela tem um rasgo aqui na parte inferior, rasgo na parte superior e um furo passante, né? Só que o que é um furo passante mesmo? Que atravessa a peça de ponta a ponta. Então ela tem um furo passante aqui. Professor, como é que você sabe que isso é um furo passante se não tem linha tracejada aqui? É porque eu conheço a peça, né? A gente que dá aula, a gente tem esses modelinhos, eu conheço ela. Então eu estou falando aqui para vocês confiarem que é um furo passante. Mas de fato, igual estou puxando esse problema para vocês, vocês como projetistas deveriam ir numa área operacional, olhar essa peça e nas vistas ortográficas determinar que é um furo passante. Tá? Como é que a gente determina isso? Colocando essa linha tracejada. A pessoa que está lendo o desenho, ela para... Ah, realmente aqui é um furo passante. Ó. A linha tracejada está indo de cima a baixo. E vocês devem lembrar que eu disse na aula anterior e nas aulas anteriores que eu coloco uma linha tracejada para representar uma informação que eu não vejo, mas eu sei que existe. Nesse caso, eu sei que o furo atravessa de ponta a ponta. Então é uma informação que eu preciso colocar. Nessa questão, gente, o rasgo superior ele é melhor visto na vista frontal, como vocês estão vendo, né? Esse rasgo aqui, ó. Ele é melhor visto na vista frontal. E eu coloco o comprimento dele e coloco a altura dele, como vocês também estão observando. Beleza? Na parte inferior, eu coloco o comprimento dele e coloco a altura dele, porque eu vejo melhor na vista frontal. Na vista superior, eu vejo aqui melhor indicado a circunferência. Eu posso cotar, não teve jeito, cortei dentro da peça. Melhor fica cotado na vista superior, como vocês estão observando. E o comprimento dela tem 55 milímetros. Na vista lateral esquerda eu distribuí as cotas, né? Então aqui eu escolhi as melhores vistas para poder apresentar as informações. Tá bom? Ó, outro exemplo aqui, por exemplo, essa peça aqui ela é uma peça angular, é uma guia, como vocês podem observar. Ela é angular, tem uma parte oblíqua, né? Essa linha aqui é oblíqua, é uma parte inclinada. A melhor vista que eu vejo essa parte inclinada é a frontal, e é onde eu vou botar esse ângulo aqui, tá? Que vocês estão observando. E ainda indico lá a abertura, né? Como vocês também estão observando. Aqui seria o desenho técnico completo. Vista frontal com comprimento, com altura, a largura indicada na lateral esquerda, aqui as informações do ângulo, beleza? Cotagem de peças com elementos angulares, isso aqui é bem interessante. Antes de eu avançar, eu vou ver se tem mais alguma dúvida. O Zé me deu aqui falando, professor, entendi. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Professor, a linha de simetria é usada somente em peças com simetria tanto horizontalmente como verticalmente? Eusébio, tem peças que a gente vai ter simetria só na questão horizontal. Quer ver? Eu vou puxar uma aqui na tela para vocês. Essa daqui, ó. Essa aqui é simples. Olha. Essa aqui é simples, mas ela é simétrica só se eu cortasse ela, quer ver bem devagarzinho, ó. Se eu cortasse ela aqui no meio, ela seria simétrica aqui para cima e simétrica aqui para baixo. Aí eu digo que ela é simétrica no eixo horizontal. Tem peças, né, que não é dessa aula aqui, na aula que vem, eu já vou inclusive trazer isso na aula que vem. Tem peças que elas são simétricas no eixo horizontal e no eixo vertical. Essa aqui, por exemplo, ó, ela é simétrica no eixo vertical. Olha só, se eu cortar, imagina que eu estou botando serrote aqui, ó, uma pecinha de madeira, estou cortando com serrote, ela é simétrica no eixo vertical dela, percebe? Então ela pode ser simétrica horizontal, pode ser simétrica vertical e ela pode ser simétrica tanto horizontalmente, tanto quanto verticalmente.
Ela pode ser uma, pode ser outra, pode ser as duas juntas, entendeu? Na aula que vem, já na quarta-feira, eu vou falar sobre tipos de linhas que são usadas em desenhos, eu vou falar de linha de dobra, vou falar da linha de simetria, aí eu vou até trazer um exemplo sobre isso, né? E eu vou mostrar para vocês, inclusive, vou deixar mais afinado esse conteúdo. Mas basicamente, porque eu já venho apresentando essas linhas, né? Aí vai ter uma aula que eu vou falar especificamente de linha. Nessa aula ela vai ser bem interessante, inclusive. Aí eu falo novamente e te mostro esse exemplo. Onde ela pode ser simétrica apenas no eixo horizontal, simétrica apenas no eixo vertical e simétrica tanto horizontalmente, tanto quanto verticalmente. Beleza? Heronde, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Chegou a tempo aqui, chegou firme e forte. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Dúvidas, pessoal, pode ir anotando aqui que eu vou conversando com vocês, vou fazendo brainstorm, vocês vão trazendo as experiências de vocês aí. Beleza? Senhores, cotagem de elemento. Tá? Antes de eu só voltar um pouquinho aqui a tela de transição. Antes de eu avançar aqui um pouquinho, quem for novo aqui, gente, eu gostaria de pedir um favorzinho, de vocês deixarem um ok para mim, um Ricardo. Primeira vez, tá? Que aí a gente vai bater um papo, vou dar uma tratativa, vou orientar vocês ao projeto que eu estou fazendo de fato. Beleza? Pessoal, aqui, ó, cotagem de peças com elementos angulares agora, né? Basicamente, eu estou falando, ó, o efeitinho que eu gosto aqui, assim, ó. Cotagem de ângulos. Basicamente, estou falando disso aqui, ó. Essa peça, isso aqui seria uma parte de uma peça com ângulo extremamente pequeno, né? Uma abertura extremamente pequena. Eu posso fazer isso aqui, ó, colocar essa seta e colocar a informação do ângulo. Um ângulo um pouco mais aberto, eu posso cotar ele por dentro. São alternativas, né? Perceba que, por exemplo, a ABNT orienta a gente a cotar dessa maneira. Ah, mas vai ficar uma abertura muito grande, um espaço muito vazio. A ABNT vai e fala, então faz dessa maneira. Regulamentou a segunda maneira. Ah, mas em peças que é muito aberto, tipo essa aqui, a ABNT diz, então faz dessa maneira. Aí ela criou 3 regrinhas, aí é assim que funciona. Ela vai criando a regra para a gente poder fazer a nossa cotagem, né? Cotagem em partes que apresentam círculos, né? Por exemplo, essa cota aqui, eu estou indicando o diâmetro pela parte externa. Professor, por que não tem o símbolo de diâmetro aqui? Poxa, porque a própria cota já mostra para a gente que é o diâmetro, né? Professor, eu estou com vergonha de perguntar, professor, mas me lembra o que é um diâmetro mesmo? Olha, vamos lá, isso é tranquilo, e agora vocês não vão esquecer nunca mais. Isso é uma circunferência. Cortando a circunferência exatamente no meio, e pegando exatamente do meio dela até a extremidade, eu tenho o raio, certo? Agora imagina que eu emendei a circunferência de novo. Se eu pegar de uma extremidade, passar pelo meio, até a outra extremidade, eu tenho a medida do diâmetro dessa circunferência. Então, quando eu digo diâmetro, eu estou me referindo à medida de extremo até o outro extremo de uma circunferência. Ah, mas se eu pegar daqui, professor, e descer, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, porque ela é redonda, né? Então, da onde você pegar, o diâmetro vai se manter. Beleza? Isso é diâmetro. Só para a gente equilibrar quem talvez aí não esteja perdido nessa condição, né? Aquela coisinha, pessoal, quem for novo aqui, dá um ok para mim, para eu saber. Beleza? Então, senhores, olha só, eu posso colocar o diâmetro dessa maneira, indicado, né? Eu posso colocar ele dessa maneira, internamente, vale ressaltar que a BNT pede para evitar isso aqui. Eu posso colocar ele dessa maneira, quando o espaço for muito pequenininho, ó, eu aponto uma seta e boto a informação do lado de fora. Ou dessa maneira também. São formas interessantes, né, de se colocar. Olha, eu vou fazer uma situaçãozinha aqui, deixa eu chamar outra ferramenta aqui, que eu queria falar da linha de chamada de novo. Eu vou chamar o Paint só para vocês verem aqui. Se vocês estiverem vendo, eu vou fazer uma circunferência aqui. Uma outra alternativa também que a BNT permite a gente é fazer a linha de chamada, né? Que é essa linha aqui, ó. Faz uma linha assim, depois faz essa mesma linha, né? E faz ela assim. Aqui a gente tem a linha. Aí, ó. Essa daqui vocês já devem ter visto nos projetos de vocês, com certeza. Essa aqui, aí viria a informação de diâmetro aqui, né? Vou fazer assim, deixa eu deletar isso aqui. Aí viria a informação de diâmetro aqui, né? 90, por exemplo. Diâmetro 90. Então, viria algo em torno disso aqui, ó. Nossa, ficou feio pra caramba, professor. Ficou assim, porque a ferramenta que eu tô usando era mais rápida aqui, né? Jesus Cristo, isso aqui, ó. Símbolo de diâmetro é isso aqui, galera. Ó, agora ficou. Mas beleza, isso aqui, galera, é uma linha de chamada, olha, que eu tô mostrando aqui pra vocês agora. Ô, Fernando, seja bem-vindo, meu querido. Ó, Fernando,
o Ellison, que são as primeira vez aqui também, o Ellison e Fernando. Vou bater um papo com vocês depois. Na descrição dessa live eu deixei os acessos, no finalzinho eu falo melhor com vocês, tá bom? Então, ó, galera, aqui eu tenho a indicativo de diâmetro, olha, uma linha de chamada. Essa linha é linha de chamada que aponta a circunferência que eu estou medindo. Eu não tinha colocado ela na apresentação, falei, eu vou mostrar. Espero que vocês tenham visto, tá? O que eu fiz aqui na tela, eu puxei. Senhores, então, olha, essa peça aqui agora que eu estou trazendo, esse desenho aqui, é o Edmar, para gambiar, né, Edmar? Olha, tá bom, tá valendo. Essa peça aqui, galera, ela é uma peça que apresenta ângulos, né? Olha, as opções. Na aula anterior eu falei com vocês que o ângulo ele pode ser dito do lado de fora, tanto quanto do lado de dentro, depende sempre do espaço. Então, ó, a parte angular, né? A melhor vista que eu vejo o ângulo é aqui. A melhor vista que eu vejo o diâmetro da circunferência é a superior, então é por isso que é nela que está cotado, tá vendo? Olha essa daqui, ó. Essa daqui eu estou indicando o comprimento da peça, né? Que são as medidas essenciais da peça em si, que é o comprimento máximo dela, né? A largura dela, a altura. Mas perceba que as informações principais aqui dos detalhes são colocados na vista frontal. Pessoal, uma informaçãozinha importante, voltando aqui para gambiarra, ó, dá uma olhadinha. Essa linha de chamada eu costumo usar ela quando não tem jeito de fazer nada. Uma peça apertada no canto, não tem como botar uma cota. Lá em desenho mecânico isso acontece algumas vezes, né? Então a gente vai e puxa uma linha de chamada e faz a cotagem por fora. Ou seja, a BNT falando, provavelmente, João, eu cheguei para a BNT, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo cotar aqui. A BNT, deixa eu pensar o que eu vou fazer, vamos criar uma linha de chamada. Você vai chamar essa parte aqui e a gente vai fazer uma cota aqui fora. É essa aí que eu trouxe para vocês agora. Então, na pior das hipóteses, quando nada do que eu expliquei até agora resolveu, a gente joga uma linha de chamada. A linha de chamada resolve tudo que não dá para resolver de outra forma, né? Mais uma vez, a BNT criando uma regra para ajudar a gente, para tirar a gente da situação de não ter como resolver as coisas. Tá bom? Voltando aqui para a apresentação de novo. Hoje, mas quem nunca, não é verdade? Quem nunca? Então, aqui passando, isso aqui, né, a interpretação desse desenho que eu tô falando aqui, que a abertura desse ângulo é 135, desse aqui é 45. Ela vai ter uma altura de 4 milímetros. A interpretação basicamente está aqui. Depois eu vou botar lá nos nossos grupos de compartilhamento de conteúdo. Beleza? Pessoal, agora peças que apresentam elementos com chanfros, né, elementos angulares que a gente trata como chanfro. Isso aqui seria um chanfro. Isso aqui seria um chanfro. Quem é caldeireiro, quem é soldador, conhece chanfro aí de ponta a ponta, né? Quando você vai emendar duas estruturas, elas precisam ser biseladas, de modo que quando conectadas formam o chanfro ali, um ângulo do chanfro, onde você vai fazer o enchimento de solda, né? Então quem é caldeireiro, soldador, já trabalhou, quando não faz o chanfro, solda o chanfro, já trabalhou com certeza com esse tipo de elemento. O chanfro ele serve para quebra de quina, para preparar para solda, né? Nesse caso do eixo aqui, ó, ele está sendo usado como quebra de quina, certo? Aqui também, ó, como quebra de quina, tá? E, por exemplo, professor, beleza, entendi o que é um chanfro. Como que eu vou cotar um chanfro? Existem algumas maneiras e eu vou apresentar para vocês. A primeira delas seriam as cotas lineares, né? Ó, eu faço uma cota mesmo, um sistema de cotagem, eu faço uma cota de forma linear, eu coloco 10 por 45. Ou, se vocês lembram bem lá da trigonometria do ensino médio, quando um triângulo tem ângulos de 45 graus, quer dizer que os seus catetos têm lados iguais, né? Só que o que é cateto mesmo? São essas pernas aqui, ó. Essa perna do triângulo e essa perna do triângulo. Imagina que aqui tem um triângulo. Ela vai ter lados iguais, tanto aqui, tanto aqui. Então eu nem preciso, quando for 45 graus, eu nem preciso botar o ângulo. É só botar, ó, 10 por 10. Ó, sistema de cotagem, 10 por 10. Alguém lembra por que esse número está aqui e não aqui dentro, gente? Se alguém lembrar, por favor, coloque aí. Professor, está aqui, tá do lado de fora do sistema de cotagem por esse motivo. Bota aí para mim, que eu vou ver aqui. Vou fazer um desafio, quero ver se vocês lembram da live anterior. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Aqui, por exemplo, pessoal, aqui é um triângulo, né? Se vocês observarem, de lados iguais. Então, eu não preciso botar 20 por 45. Poderia botar? Igual está aqui, ó, 20 por 45? Poderia. Mas também posso botar 20 por 20. Porque o triângulo, né, triângulo quando é a 45 graus, representa lados iguais, né? E isso faz com que você saiba que as pernas dele, ou os catetos dele, valem 20 nos dois eixos. Então, não tem problema nenhum aqui a gente botar a cota dessa maneira, ó. 20 por 20 ou 20 por 45. Ou seja, a partir daqui, abrir um ângulo de 45 graus, aí eu tenho aqui que é 20 por 45, então vai resultar aqui. Então, da forma que você botar, já vai estar correto, tá? Deixa eu ver se o pessoal me respondeu aqui. Vou aguardar vocês responderem. Se vocês não responderem, eu volto aqui e respondo. Mas eu gostaria que vocês lembrassem
da aula anterior. Exatamente, o Eusébio já matou, já falta espaço. Faltou espaço aqui, aí eu fui e a ABNT ela me permite isso. Num outro problema, eu virei, ABNT, não tem espaço, o que eu faço? A ABNT falou, João, vou padronizar para te ajudar. Vou padronizar que você coloque a informação do lado de fora. Foi o que ela fez. Beleza? Essa outra forma de cotar elementos angulares, ó, bem interessante também. Você coloca a perna, né, imagina que aqui é um triângulo retângulo, ó, né, um triângulo, um ângulo de 90 graus, faria aqui. Sendo um triângulo aqui, eu colocaria do lado de fora, ó, por causa do espaço, o valor da perna, né, o valor do comprimento aqui da perna, de 10 e o ângulo de abertura em 41 graus. Se eu tivesse que cortar isso no maçarico, por exemplo, o pessoal com certeza aí caldeireiro, maçariqueiro, caldeireiro, soldador, e já trabalhou com uma ferramenta chamada tartaruga, ou falando tecnicamente, carro de corte semiautomático, né? Aí você vai ali na caneta da tartaruga, bota o ângulo que você quer, 41 graus ali, aciona o jato e bota ela para andar. Ela vai cortando em ângulo de 41 graus de ponta a ponta, né? Quem nunca pegou um serviço desse aí sendo caldeireiro, né? Tendo que botar um ângulo tão preciso. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer uma peça quando eu trabalhava na área operacional, eu recebi um serviço e eu tive que colocar um ângulo de 37,5. Impossível colocar isso na tartaruga, né? Mas estava lá na ordem de serviço. Então eu cheguei entre o 37 e 38, tinha um medidor, um marcadorzinho, né? Eu botei no meio certinho. Eu acho que deu 37,5. Depois eu botei o goniômetro lá, aferi o ângulo, eu vi que lá que estava dando algo bem próximo disso. Mandei para frente, o serviço não voltou não, deu certo. Vamos lá, continuando aqui. Senhores, uma outra forma também é você botar o valor numérico logo, né? Uma perna de 11 por 20 graus. Aí o camarada lá que vai trabalhar na fresadora, por exemplo, que vai fazer esse chanfro, ele traça na peça, posiciona na máquina lá, e a máquina vem e faz o desbaste aí com a fresa, né? Você escolhe a fresa correta e faz o desbaste aí com a fresa. Uma outra forma também, ó, é indicar pela perna, 7 milímetros, o ângulo de abertura. Olha que legal, tá vendo? Ou 3 por 45. Gente, quando eu falo 3 por 45, eu estou falando de 3 milímetros, né? Então é uma coisa muito absurda. Deixa eu voltar aqui na tela também. Então, assim, é uma coisa muito absurda quando eu falo de 3 milímetros, né? Então, pô, professor, o que é 3 milímetros? Naquele caso que eu estava mostrando, depois eu volto nele, é um eixo. Então, o camarada que está torneando a peça ali seria basicamente pegar o bits dele, né? Que é a ferramenta de desbaste, e encostar ela no eixo. Só encostar, encostou, já quebrou. É uma quebra de quina. Aquilo ali é indicação de quebra de quina, né? Para você tirar aquela aresta ali fininha que pode machucar o operador. Tá bom? Voltando aqui para a nossa brincadeira. Agora a gente já vai aqui para brincar. Aqui, ó. Aqui seria uma quebrinha de quina. Com as costas mesmo do bits lá, você consegue tirar essa quininha, né? Para poder evitar um acidente aí maior, alguma coisa grotesca aí. Outra coisa, gente, eu vou contar agora um furo escariado, né? Professor, o que é um furo escariado mesmo? Ó, você faz um furo e você meio que quebra a quina dele em ângulo, né? Não dá pra gente fazer isso com broca, tem as ferramentas de escariar mesmo que fazem isso. Tá? O pessoal da usinagem aí conhece bem. Então eu posso cotar dessa maneira, ó, um escariamento de 5 por 45, ou eu posso pegar aqui, ó, e botar um ângulo final logo, né? De 90 graus. Aí a linha de simetria aqui, ó, que também está indicando o centro, né? Ela vai indicar que se está cortando o meio, o lado de cá é 45, e é assim que a gente lê em desenho, né? Bate o olho nisso aqui, tem a linha de simetria, 90 graus é o total. Então aqui é 45 essa abertura, e essa abertura também é 45, totalizando os 90 graus. Beleza? Aqui, ó, eu posso fazer isso aqui também, botar o diâmetro principal interno de 28 milímetros, e o diâmetro de escariamento aqui, ó, com ângulo de abertura de 120 graus. Professor, como é que eu conseguiria isso, professor? Olha, tem algumas ferramentas de escariar que já tem esses ângulos pré-definidos. Na pior das hipóteses, você pode pegar uma broca velha que você tiver aí com um diâmetro próximo a 28, a 30 talvez, que é melhor. Pegou uma broca de 30, na hora que você encostar a broca ali, que você é para assentar parafuso, né? Botou o parafuso, ele vai assentar ali. Você bota uma broca de 30, encosta no furo que ele vai dar esse escariamento, ou melhor ainda, se você tiver um gabarito, você pode pegar uma broca velha lá e afiar a broca, e desbastando ela de modo, e botando o goniômetro, vai conferindo, né? De modo que ela deu 120 graus de abertura, aí você usa ela para poder fazer esse escariado aí. O pessoal da usinagem sabe aí, mexe exatamente com isso. Tá? Delcio botou um oitavo aqui, depois você me fala, Delcio, o que você está querendo dizer exatamente, que aí a gente conversa também. Beleza, pessoal? Essa questão aqui de furo escariado, né? Que é o caso aqui de chanfro, elementos angulares, tá bom? Senhores, agora a parte interessante, a parte boa, quem está me acompanhando aí nos grupos. Boa noite, Alex. Quem está me acompanhando aí nos grupos, eu vou pedir vocês para baixarem esse arquivo, eu vou botar lá, vou subir a aula daqui a um minutinho. Depois eu vou botar esse arquivo lá no grupo também.
Tenta desenvolver essa peça aqui para mim, faz em escala, eu botei em escala 1:1 aqui, mas ela é muito pequenininha, né? 45, se você tiver uma folha A3, tenta fazer 2:1 para a gente praticar bem isso, ou seja, aumentar a peça, né, 2 vezes em relação ao desenho mesmo. Você vai desenhar ela com 90 de comprimento, com 50 de largura, na cota você vai botar 45, porque você aumentou o desenho. Tenta desenhar ela para a gente escolher as melhores vistas para cotar, né? Aí vocês me mandam para dar uma olhadinha. Essa aqui é uma pecinha que é uma peça treino do conteúdo. E essa aqui é uma peça desafio, né? Essa aqui é complicada. Essa peça aqui, galera, ela é uma peça que eu convido a vocês, inclusive, para tentar desenhar. Na aula que eu falei sobre elipse, eu botei como desenhar elipse, né? Veja bem, como é que eu desenharia essa peça se eu fosse desenhar? Eu começaria por essa parte aqui, faria lá quadrada aqui atrás. Nesse quadrado eu faria o desenho dessa elipse aqui, na aula de elipse que está lá no YouTube, está no nosso Telegram, que vocês podem acompanhar. Depois eu puxaria, deslocaria ela para frente, ó, fiz a estrutura quadrada, né? Desloco para frente na espessura de 20, subo de novo outro quadrado aqui, faço outra elipse aqui, pulei uma elipse, né? Faltou aquela elipse interna aqui no meio dele também. Quando eu venho para frente eu faço outra elipse aqui, depois eu faço a elipse interna aqui também. Então só aqui já totalizaram 4 elipses, é um desenho demorado. Não é difícil fazer, é demorado, trabalhoso, né? Essas partes aqui dá para a gente desenhar naturalmente como que foi explicado, e aqui seria mais uma semi-elipse para a gente fazer. Daí só coloca o esquadro aqui e liga lá para trás até morrer o ponto aqui, né? As vistas ortográficas dela, ficaria desenho isso aqui para mostrar para vocês, né? Ficaria dessa maneira aqui, ó. Ah, pessoal, eu não quero desenho isométrico que vai demorar muito, mas as vistas ortográficas eu quero. Ficaria algo em torno disso aqui. Então na vista superior, ó, perceba que aqui tem, olha, essa parte reta aqui, ó. Veja bem. Eu vendo ela por cima agora. Ela está aqui, ó. Só que a parte de baixo eu enxergo essa circunferência como se fosse um rasgo, né, passando de ponta a ponta, nessa direção aqui, ó. Que está aqui, ó. Pra vocês observarem, em linha tracejada do lado de cá, para vocês observarem, por isso que existe, né. Aqui eu tenho a linha de simetria, né, marcando o centro da peça e a simetria ao mesmo tempo, tá? Marcando o centro da circunferência. Para vocês tentarem cotar, eu sugiro que vocês afastem um pouquinho mais as vistas, para botar uns 30 milímetros, para caber bastante cota aí, tá bom? 2 tarefinhas, eu sei que vai demorar essas daqui, mas dá para fazer. Vou botar lá daqui a pouco no grupo para vocês. Senhores, deixa eu fechar aqui agora. A galera que está nova comigo, vamos conversar um pouquinho. Pessoal, a galera que está nova, que está me acompanhando, qual é a minha estratégia? Principalmente aí eu vi que, só ver o nome das pessoas que estão aqui comigo agora. Primeira vez o Fernando, seja bem-vindo. Primeira vez também do Wellison, seja bem-vindo. O Wellison, na descrição da live aqui, tá no conteúdo que eu ia abordar, nas coisas que eu estava pensando em abordar com o pessoal aqui, eu deixei alguns acessos para vocês. Eu deixei o acesso lá do meu Telegram. Por que o Telegram? O Telegram é igual ao WhatsApp. Vou até parar. Vou cortar a gravação aqui do pessoal do YouTube, tá? Para ficar um vídeo gigante para eles.